Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui na primeira live desse novo projeto, a jornada, a sua terapia de choque semanal. Já vou explicar para vocês como é que vai funcionar esse trem, mas olha quanta gente já chegou, que bacana. Olha só, é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, eu vou tentar fixar um comentário, né? Bem-vindo, bem-vindo à jornada. Vamos ver? Agora como é que eu faço? Eu clico aqui, clico e fixar. Aê, tá fixo, tá fixado. Sejam muito bem-vindos todos, é um prazer tê-los aqui comigo nesse primeiro encontro. Eu espero que o primeiro de uma série muito bacana. Isso aqui na realidade é um temperinho de um projeto muito bacana que provavelmente daqui a uns 2 meses ele vai ser divulgado. Espero que nem demore tanto, né? Mas a gente já vai começar a trabalhar a questão da jornada, a sua terapia semanal, né? Bom, terapia semanal, né? Psicoterapia, afinal de contas, qual é o objetivo desses nossos bate-papos que vão acontecer todas as quartas-feiras às 21 horas? Olha, pessoal, muita gente me procura, muita gente mesmo falando: caramba, doutor Marcelo, eu gostaria tanto de fazer um processo de filosofia clínica, me conhecer melhor, amadurecer, fazer um processo psicoterapêutico, mas infelizmente hoje eu não consigo arcar com os custos, né? A vida está difícil. E é claro, um projeto como esse, um projeto de lives, ele nem de longe vai se assemelhar a um processo terapêutico, a uma imersão, mas ele pode ajudar. Ele pode ajudar verdadeiramente, né? Eu prometo para vocês que no decorrer dessa nossa jornada eu vou interagir muito com vocês, eu vou provavelmente fazer algumas provocações que, se você quiser, pode ajudá-lo a expandir o horizonte de consciência, teu horizonte perceptivo, pode ajudar você a pensar em questões que às vezes são incômodas, que às vezes são duvidosas, que às vezes te aborrecem, mas nem toda psicoterapia está a serviço de sanar dores e resolver conflitos. Tem muita gente que passa por psicoterapias, que passa por orientações filosóficas, quando a vida tá maravilhosa. Fala: caramba, doutor, tá tão bacana a minha vida que eu queria me compreender melhor para tentar fazer com que esse período de vacas gordas, esse período, né, auspicioso, ele possa se prolongar, né? Outras pessoas buscam, por exemplo, desenvolvimento pessoal, buscam se conhecer melhor, buscam ter alguém para ouvi-las verdadeiramente, sem disputar com elas, né? Assuntos de cunho político, assuntos de cunho ético, assuntos de cunho existencial, né? Afinal de contas é muito comum, né, pessoal? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Você tem um problema, você tem uma questão e você gostaria de alguém para te ouvir, né? E daí você fala o teu problema e logo em seguida vem um amigo, né? Ou vem um familiar e fala: ah, mas isso não é nada. E daí começa a destilar o problema dele e vira aquela competição de misérias, né? Então, muitas vezes, quando você tem um amigo que simplesmente te ouve, né, isso já pode ser terapêutico, inclusive, porque ao se esforçar para falar das tuas questões mais profundas, você tem que organizá-las na mente. Olha só que bacana. Você tem que organizar o teu discurso, você tem que organizar a tua fala, né? Você tem que organizar a tua comunicação. E muitas vezes, no esforço de organizar a comunicação para o outro, você acaba organizando para você mesmo, né? Para você mesma. Então, eu lembro, na primeira vez que eu passei por um processo de filosofia clínica, eu estava na minha formação. Eu estava me formando como filósofo clínico com uma grande profissional chamada Mônica Ayub, que eu guardo
uma gratidão enorme. E naquele período eu já era, por exemplo, doutor em comportamento humano, já tinha lido muitas coisas a respeito de psicologia, de psiquiatria, já tinha estudado muito, e eu não estava passando por nenhum grande questionamento na minha vida, mas eu tinha que, para me formar, passar pelo processo terapêutico também. Eu fui meio a contragosto, eu vou ter que confessar para vocês. Pessoal, mas foi tão bacana, foi tão legal, ela foi tão delicada na condução do processo, ela foi tão querida, que eu fui no decorrer do processo mesmo, compreendendo um pouco melhor a mim mesmo. Eu fui dando continuidade nos meus processos de amadurecimento enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto filho. E até hoje eu olho para aquele período com muita gratidão, verdadeira gratidão. Falar, puxa vida, foi uma experiência encantadora. Eu lembro das falas dela, eu lembro das provocações, né? E não eram conselhos. A psicoterapia, seja ela de que linha for, ela não visa aconselhar-nos, né, e dar a nós o passo a passo do sucesso ou da resolução do conflito. Não. Se ela é bem conduzida, ela visa, sobremaneira, ampliar a nossa perspectiva sobre um determinado problema e sobre uma determinada questão. Então, os objetivos dessa jornada aqui, os objetivos dessa sessão de terapia, que eu espero que todos vocês estejam rotineiramente nas próximas quartas-feiras, começa nessa, mas eu não sei quando é que termina, né? Tem como objetivo, né, ajudar você a pensar as suas questões, ajudar você a se desenvolver ainda mais como pessoa, como gente, né, e ajudar você a dar continuidade nos seus processos de amadurecimento da personalidade. Olha, toda psicoterapia, e eu vou falar de várias escolas no decorrer dos nossos encontros, né? Toda psicoterapia, ela começa com um assunto que a gente vai chamar de assunto imediato. O que te traz ao setting terapêutico? O que te move? Aí, como eu falei para vocês, às vezes esse assunto é uma dor, às vezes esse assunto é uma dúvida, às vezes esse assunto é um sofrimento, mas nem sempre. Então, para a gente já interagir aqui, né? Imagine que a gente está chegando hoje numa sessão terapêutica, coloca aí, digita, se você fosse fazer um processo de filosofia clínica hoje comigo, o que te traria aqui? Vai colocando aqui, eu vou lendo na medida do possível, e eu vou pedir para vocês que esse assunto que vocês supostamente trariam para o setting terapêutico, ele seja colocado depois nos comentários da live, que vai ficar salva, né? Olha lá, a Lê Feliciano falando autoconhecimento, olha só que bacana, né? Muitas pessoas vêm para autoconhecimento. Mas você é arrogante, Dr. Marcelo, como é que você vai ajudar a mim a me conhecer, né? Se eu não me conheço, como é que você vai se conhecer, vai conhecer a mim? Educação do meu filho, desenvolvimento pessoal, procuro autoconhecimento, não tenho metas, educação dos filhos, preciso construir minha identidade. Olha só, pessoal, tudo isso são dúvidas, são assuntos que eu atendo diariamente, há anos, né? Evolução pessoal, orientação profissional, né? Autoconhecimento e passar pelo luto, né? Olha só, maturidade como mãe, trabalhar a questão da culpa, diz a Andréia. Olha só, lidar com a ex-esposa, problemas de relacionamento, entender a evolução da mente infantil, meu desenvolvimento do meu filho, tudo isso vocês vão digitar depois para mim, porque lendo todos esses comentários, eu posso, inclusive, levá-los em consideração nos nossos próximos encontros e tratar aqui de assuntos que são relevantes para cada um de vocês, né? Acho isso importantíssimo. Agora, olha só que bacana, né? Para vocês já começarem a entender como é que funciona uma terapia. Na grande maioria das vezes, aquilo que nos incomoda, aquilo que é o assunto imediato, não é o assunto que vai ser verdadeiramente trabalhado durante todo o processo terapêutico. Na maioria esmagadora das vezes, o que acontece é que esse incômodo, ou essa busca, ou esse anseio, ele é efeito de uma outra causa que muitas vezes a gente não está olhando com muita atenção.
né? É o efeito que está te incomodando, ou é o efeito que está te seduzindo para ir buscar alguma coisa, porque, como eu falei, nem toda psicoterapia se presta a trabalhar com dores, muitas vezes trabalha com sonhos, muitas vezes trabalha com inquietações, muitas vezes trabalha com metas, né? Então, uma coisa que vai ficar clara aqui para vocês é que eu arriscaria dizer que em 99% das vezes aquilo que leva você ao setting terapêutico, ao psicólogo, ao orientador filosófico, ao filósofo clínico, né, é o efeito de uma causa desconhecida, né, de algo que vai precisar ser trabalhado, de algo que vai precisar ser elaborado de uma maneira mais bacana, né? E eu vou falar para vocês como é que funciona, em partes, né, devagarzinho, a metodologia da filosofia clínica, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar nesse primeiro encontro, nessa primeira sessão de terapia, é sobre preconceitos, né? Apesar de, em tempos de politicamente correto, a palavra preconceito ter tomado, né, e absorvido uma conotação absolutamente pejorativa, afinal de contas, chamar alguém de preconceituoso é xingar esse alguém, né? A verdade é que ninguém vive sem preconceito. Porque o que é um preconceito? É um conceito sobre algo que você tem previamente uma experiência. Você não experimentou, você não passou pela experiência, mas você já tem um conceito. Ora, pensa no seguinte: o mundo é enorme. O mundo é infinito e a gente tá nesse mundão. A gente tá nesse mundão e a gente tem que lidar com esse mundo o tempo inteiro. E a gente tem que agir no mundo. Ora, se você, toda hora que tem que agir no mundo, for ter que se dar o luxo de passar por uma experiência para depois agir e elaborar um conceito, a gente vai paralisar. A gente vai paralisar, né? A gente age a todo momento pautados em preconceitos. E agora eu vou ser bem chulo para vocês. Ninguém aqui precisa comer merda, ninguém aqui precisa comer cocô para saber que vai ser uma experiência desagradável. Oh, que ótimo preconceito bom. Um conceito prévio à experiência. Eu não preciso comer um cocô para saber que aquilo não vai ser uma experiência boa, né? Só que tem preconceitos que não são bacanas. Tem preconceitos que nos atrapalham, que nos atrasam, que nos apequenam, né? E um dos preconceitos que não são muito interessantes da gente alimentar é preconceito, por exemplo, com psicoterapia, que muitas pessoas têm. Primeiro, por achar que psicoterapia é para quem tá louco, para quem tem problema. Nem todo mundo que tem problema, né, nem todo mundo que busca uma psicoterapia tem necessariamente problema. E nem todo mundo que tem problema, né, tem problema. Não sei se vocês entenderam. O nosso cérebro, ele é um órgão. Ele é um órgão, como outro qualquer. Ora, o meu baço pode ficar doente e eu vou no médico. O meu fígado pode ficar doente, né, e eu vou no médico. O meu pulmão pode ficar doente e eu vou no médico. Ora, o nosso cérebro, em alguns momentos, ele também pode adoecer. Ele também pode adoecer. Ele pode precisar de cuidado, né? E na medida que ele precisa de cuidado, na medida que a gente adoece dos afetos, adoece dos sentimentos, adoece das emoções, a gente precisa de auxílio, a gente precisa de ajuda. E o ser humano, ele não é só corpo, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. O ser humano não é só corpo, o ser humano também é pensamento, o ser humano também é psique, o ser humano é alma, o ser humano é espírito. Então, em algum momento, e a gente vai falar disso, o nosso cérebro pode adoecer, podem faltar substâncias em determinadas regiões, e você pode ter uma tristeza avassaladora que te incapacita de trabalhar, que te incapacita de gerir a própria tristeza, o próprio afeto. E hoje vivemos um período que é uma dádiva, porque existem medicamentos
que ajudam você a reequilibrar o teu cérebro. O meu pai, pessoal, ele morreu de depressão. Hoje em dia, existe uma medicamentalização dos afetos. Qualquer tristeza é tida como depressão profunda e muitos psiquiatras já querem te medicar. Isso é ruim. Tristeza foi feita para ser vivida. O luto foi feito para ser processado. A vida tem altos e baixos. A felicidade só existe no Instagram, né? Felicidade eterna. Né? Ninguém posta no Instagram, né? Brochei. Ontem eu brochei. Não, a gente vai postando recortes da nossa vida que muitas vezes, se você não ficar esperto, você adoece e fala, meu, todo mundo é feliz, só minha vida que é um caos. Muito cuidado com isso. Comparar-se, né? Comparar-se com as pessoas que você segue e que postam stories maravilhosos. Essas pessoas sofrem, essas pessoas também carregam misérias na vida, essas pessoas também vivem, né, numa gangorra emocional. Mas às vezes a emoção é tão grande que você precisa de medicamento. Né? Na época que meu pai adoeceu, né, e teve uma depressão profunda, o Prozac ainda não estava tão desenvolvido, né, e propagado. Né? Então, assim, meu pai não se medicou com psiquiatras. Meu pai podia estar aqui comigo hoje, mas meu pai se suicidou. Ele falou que ia morrer e arrumou um jeito de morrer. De tristeza. Agora, se a tristeza da tua vida é tão grande a ponto de ter produzido uma depressão, você precisa colocar para dentro medicamento, remédio. Mas você precisa de alguém para entender quais caminhos que você pegou lá atrás e que produziram um cérebro desequilibrado com a consequência de uma tristeza avassaladora, como, por exemplo, a própria depressão. Ou seja, você precisa de um psiquiatra e você precisa de um psicólogo, de um bom psicoterapeuta, de um bom psicanalista, de um bom filósofo clínico. Isso em casos de psicopatologias, mas na maioria das vezes eu não atendo casos de psicopatologia. Eu atendo casos de pessoas que têm problemas, como eu também tenho no dia a dia, que têm questões e querem uma pessoa que elas possam verdadeiramente exercer o diálogo, né? Que elas possam verdadeiramente serem legitimadas como pessoas que erram, que acertam, que cometem seus pecados, que têm seus vícios, que têm suas virtudes, né? Mas que muitas vezes não conseguem encontrar alguém que possa ouvi-las e ajudá-las a expandir o seu horizonte de consciência a ponto de fazê-las ler a realidade de uma maneira mais adequada. É isso que a gente vai fazer aqui, né? Então, abdique dos seus preconceitos com terapia. Eu acredito que todas as pessoas do planeta Terra deveriam passar por uma boa psicoterapia, muito bem conduzida, na entrada da idade adulta, né? Lá pelos seus 21 anos, né? Para aprumar direitinho o teu barco no sentido que você quer navegar, né? Na meia-idade, na entrada da meia-idade, crises previsíveis da vida adulta, né? E na terceira idade, né? Momentos que você vai ajeitar a vela do teu barco, né? Arrumar a bússola, né? Mexer no leme, olhar para trás, olhar para o horizonte, fazer os determinados ajustes, né? Passar por esses processos é importantíssimo. Importantíssimo. Né? E é muito importante também nós entendermos que um processo psicoterapêutico ele não é uma coisa nova. Ah, só psicólogo pode fazer. Não fala besteira. Imagina, só psicólogo pode fazer. A psicoterapia, ela surgiu com a filosofia. Ela surgiu há 2.600 anos atrás, quando filósofos,
né, amantes do saber da realidade e da vida, começaram a desenvolver uma maneira muito peculiar de investigar os mistérios da realidade da vida, das relações entre as pessoas, né, e de você mesmo. Tem um livro muito bacana, né, que na realidade é uma coleção de 5 livros, chamado A Contra-História da Filosofia, de um filósofo francês chamado Michel Onfray. Olha que bacana. Logo no comecinho, nesse primeiro volume, As Sabedorias Antigas, né, ele vai nos falar, olha só que bacana, dos usos terapêuticos do verbo, da palavra. Olha que legal. Né? Um filósofo chamado Antífon fundou, vejam vocês, em Atenas, na Grécia Antiga, um consultório que ele chamou de consultório da alma, onde ele recebia pessoas para conversar, onde ele recebia pessoas, né, segundo ele, olha só que bacana, para fazer com que os átomos que formavam o pensamento da pessoa saíssem das regiões escuras da mente e fossem para as regiões claras da mente. Isso é genial! Isso é muito bacana. Eu vejo isso todo dia aqui. Sabe, momentos ahá. Caramba, doutor Marcelo. Nossa, agora pensando bem. Uau, como é que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Nossa, eu não sei responder essa pergunta. Né? São momentos ahá, momentos de claridade. E daí o que um bom psicoterapeuta vai fazer é estudar grande parte da sabedoria que já nos foi legada por gênios da humanidade que pensaram coisas fantásticas, né, de uma maneira que a gente não está acostumado a pensar, né, e entregaram para nós. Então o psicoterapeuta ele vai utilizar de todo esse conhecimento para elaborar boas perguntas, né, para receber você no consultório sem nenhum tipo de juízo moralizador, né, e ajudar você a perceber determinadas questões que sozinho você não percebe. Às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de auxílio. Né? Então Antífon começou com isso, vejam vocês, há 2.600 anos. E tem gente que fala, não, mas isso é coisa de psicologia. A psicologia, enquanto profissão, tem 120 anos. Enquanto profissão, né, com faculdade. Mas Platão, que viveu 400 anos antes de Cristo, ele escreveu sobre psicologia, sobre o estudo da psique, sobre o estudo do pensamento, sobre o estudo disso que passa na cabeça da gente a todo momento e que a gente não controla. Ele escreveu sobre isso, Aristóteles escreveu sobre isso, tanto é que quando você começa a estudar filosofia, você vê lá a psicologia de Aristóteles, a psicologia de Platão. Né? A psicologia não começou há 100 anos atrás, a psicologia não começou, né, com aquele professor que te dá aula na faculdade. A psicologia é muito, muito, muito mais antiga. Então a filosofia ela pode te ajudar muito, né? Porque é uma forma de saber organizada. Né? Qual é a minha formação para estar aqui com vocês, convidando vocês a seguir a jornada terapêutica, as sessões de terapia semanal? Né? Eu tenho uma formação meio esquizofrênica, né? Eu fiz... comecei minha vida profissional sendo surfista profissional, vejam vocês, e pego minhas ondinhas até hoje. Depois fui mergulhador profissional, depois fui fazer educação física, me apaixonei pelo corpo e me apaixonei pelo cérebro. Comecei a estudar neurofisiologia. Daí eu fui para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, e fiz uma especialização em fisiologia humana e fisiologia do exercício. Depois eu fiz uma outra faculdade, eu fiz a faculdade de filosofia, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre li desde pequenininho. Aí eu já estava na Escola Paulista de Medicina, fiz um mestrado em psicofarmacologia. Eu fui estudar como que o cérebro ele é impactado
por princípios ativos que vêm, por exemplo, de plantas medicinais, né? Por drogas lícitas e ilícitas, e como que essas substâncias alteram a nossa percepção da realidade. Depois eu fiz um doutorado em psicobiologia, que é a união da biologia com a psicologia, né? E depois eu fiz a minha formação em filosofia clínica. Então eu sou meio que um esquizofrênico, né? Um indivíduo que passou por várias áreas, né? E consegue hoje fazer, acho que relativamente bem, estabelecer pontes entre saberes que são distantes, né? Saberes que não conversam tão facilmente, né? Então hoje eu trabalho com filosofia clínica, eu atendo pessoas no setting terapêutico, eu faço orientação filosófica para famílias, né? Famílias que estão passando por crise, que têm dúvidas na educação dos filhos, hoje tão difícil por causa da crise dos valores, da crise ética que a gente está vivendo, da militância das escolas, da militância das universidades, e muitos pais acabam ficando completamente perdidos, né? Olha a Patrícia aqui falando: já fiz 1 ano de terapia após a separação e foi muito bom, me ajudou muito, mas a psicóloga disse que eu devia entrar no Tinder para arrumar um relacionamento. Isso é terrível, gente, isso é terrível. Infelizmente, uma profissão maravilhosa, como a profissão da psicologia, hoje está contaminada com militantes loucos e ensandecidos, que a primeira coisa que eles vão falar para vocês é: o importante é ser feliz. Não, o importante não é ser feliz, o importante é se doar, né? O importante é honrar compromissos, o importante é honrar acordos, o importante é tentar identificar dentro de você o teu vocare, o teu chamado, né? O teu chamado, né? O importante não é ser feliz, né? E ceder aos teus instintos mais comezinhos, né? Quem faz isso é um cachorro vira-lata, né? Mas infelizmente a gente vê isso, uma contaminação enorme dentro da psicologia, uma restrição dentro das universidades de psicologia de autores importantíssimos para a formação de um profissional na área da psicologia. A gente vê isso na psicopedagogia, na pedagogia, é terrível. Então a gente tem que escolher muito bem, porque às vezes você vai procurar uma psicóloga para tentar reconstruir os teus laços matrimoniais e ela estimula você a se separar. Ora, se eu sou um profissional do comportamento humano e você me procura com uma crise no teu matrimônio, o que eu tenho que fazer por ética? Eu tenho que fazer de tudo para você restabelecer teu matrimônio. De tudo. E a partir da impossibilidade disso, aí eu tenho que me esforçar para que a separação seja a menos traumática possível. Para você, para o teu marido e principalmente para os filhos. Principalmente para os filhos. E está cada vez mais difícil você encontrar profissionais assim, essa aqui é a verdade. Sejamos francos. O psicoterapeuta não deve querer nada. Claro que ele deve querer, né? Se uma esposa me procura com o coração amargurado, né, por ter sido traída, mas ainda existe a possibilidade do perdão, e o marido está disposto a fazer uma terapia, eu tenho que fazer de tudo para que eles se acertem. De tudo. Esse é um dever ético do psicólogo, do orientador filosófico, do filósofo clínico. Afinal de contas é um matrimônio, tem filhos envolvidos. Então você vai se esforçar sempre para que a situação pretérita que está desequilibrada e desarmonizada seja reharmonizada, reequilibrada. E como eu falei, a partir da impossibilidade disso, a partir daí você busca uma redução de danos. Isso é importantíssimo, mas não é isso que a maioria esmagadora hoje dos professores em faculdade de psicologia vão ensinar os seus alunos. Por causa de uma pós-modernidade que abdicou na crença de verdades transcendentes, que abdicou na crença de valores perenes, que abdicou da crença da ordenação da própria vida, que abdicou da crença da justiça, da temperança, da fortaleza.
né, do caráter, do amadurecimento da alma, que abdicou da crença de que a vida não vai ser vivida de desejo em desejo, porque isso é impossível, porque a tristeza faz parte, a gente tem que ser corajoso para lidar com a tristeza, para lidar com a dor, para lidar com o sofrimento, coisa que essa geraçãozinha bunda mole que tá por aí não é. Né? Não é, por quê? Porque afinal de contas o importante é ser feliz. Né? Os pais, por exemplo, eles perderam a capacidade há muito de fazer os filhos sofrer aquilo que eles têm que sofrer num determinado momento para se transformarem em seres humanos adultos, fortes, virtuosos, né? E que entreguem alguma coisa que preste para o mundo. Né? Então, o que eu tenho atendido diariamente na clínica? Né? Quais são os casos que eu atendo? Muitos similares a esses que vocês acabaram de colocar aqui. Muitos deles similares. Doutor, eu me sinto perdida com relação ao que fazer na minha vida. Eu não encontrei a minha vocação. Eu não sei o que esperar da vida. Doutor, num determinado momento eu perdi a mão com o meu filho. Doutor, num determinado momento eu perdi a mão com a minha família. Doutor, eu tenho um dilema ético que não é necessariamente ruim. Né? Eu fui convidado para ser líder da minha equipe, mas há muito que eu estou querendo tirar um ano sabático com a minha esposa para recuperar meu casamento, e agora eu estou entre o bom e o bom, né? Porque dilemas não são só em como lidar com o ruim. Dilemas éticos, os mais difíceis, né? É entre o bom e o bom, quando você tem que fazer uma escolha, entre o ruim e o ruim, né? Porque escolher entre o bom e o ruim, não precisa de terapia para isso, não precisa de mentor, não precisa de ajuda, não precisa de filosofia clínica, não precisa de nada. Entre o bom e o ruim, todo mundo sabe que vai escolher o bom. Né? Vai comentando aqui, então, quem chegou depois, quais seriam, por exemplo, os motivos que te trariam para um setting terapêutico. Quais seriam os motivos que te trariam para uma psicoterapia, para uma filosofia clínica? Como lidar com uma pessoa egoísta, fazer laços. Olha só que legal. Não tem método, sabia? Não tem método para isso, mas tem o método para você. E eu posso, junto com você, levando em consideração as tuas circunstâncias, a maneira como você foi educado, o teu sistema de crenças, né? A maneira como o teu pensamento está estruturado, as ferramentas que você tem para lidar com os desafios do teu cotidiano. Investigando tudo isso em você, eu posso ajudar você a lidar com essa suposta pessoa egoísta que você está falando. Né? Porque eu preciso da aprovação dos outros. Olha só, que pergunta linda. Né? Isso tem a ver com processos de amadurecimento, Carol, que a gente vai falar aqui. Né? Como descobrir a vocação. Né? Olha só, processos de amadurecimento. Ora, se o corpo passa por estágios, se o corpo passa, né, por processos que são previsíveis de amadurecimento, será que a personalidade também passa? Será que a nossa alma também passa? Será que existem estágios que eu posso atingir? E se existem, quais são eles? Olha só que interessante. Uma pessoa que ainda não recebeu do mundo a parcela de amor que ela acredita que precisa receber, será que essa pessoa ela está apta a se colocar à prova e descobrir nela mesma quais são as competências e habilidades que ela tem? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente primeiro a pessoa vai precisar ser minimamente reconhecida, né? Ser minimamente paparicada. Primeiro ela vai precisar cair em si de que o mundo não vai amá-la, que algumas pessoas vão ojeriza-la, né? Ela vai precisar se reconhecer como uma pessoa que vai ser amada talvez pelo papai e pela mamãe, e se tiver 2 irmãos e um amar, tá bom, né? E a partir de um determinado momento fala, pô, beleza, é isso então. Né? Bom, eu já tenho a cota de amor que me cabe, agora eu vou pro mundo. Né? Será que eu sou bom em quê? E daí você vai para um outro processo motivacional, que é colocar-se à prova, né? Que é competir dentro de regras, é claro,
conquistar troféus simbólicos. Ora, uma psicoterapia vai ajudar você a perceber em qual estágio você está, em qual camada você está. Será que você ainda é um indivíduo que busca o amor que você acredita que não teve? Será que você é um indivíduo que já abandonou esse estágio e já está num estágio um pouco superior, não em termos de dignidade, em hipótese alguma, não é isso que eu estou falando, né? Mas em termos de amadurecimento, em termos de motivação, né? E daí você estaria num outro patamar, o patamar de buscar reconhecer em você aquilo que você pode ser bom. Chega um determinado momento que uma pessoa minimamente madura fala, bom, eu já sei que eu sou bom em algumas coisas, já sei que eu sou péssimo em outras, tudo bem. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que buscar resultado na minha vida, porque eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, né? Eu tenho que entregar coisas para o mundo, e entregar coisas para o mundo pressupõe entregar coisas para um outro, para uma outra pessoa. E daí o processo de amadurecimento está mais elevado ainda, porque você vai ter que começar a levar em consideração verdadeiramente o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro precisa, o que o outro deseja, e só pessoas muito maduras fazem isso. E daí você pode ir para um outro estágio, que é um estágio onde você já se reconhece como detentor de um papel dentro da tua existência, né? Para falar um termo que a filosofia clínica usa, um papel existencial. Hoje eu me atribuo um papel para a minha existência, mas não foi sempre assim. Quando eu olho para trás e me vejo com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, eu não me atribuía papéis existenciais, eu fui vivendo. Poucas pessoas pensam nisso, qual é que é a minha? Né? Mas invariavelmente, quanto mais cedo você pensar sobre isso, e a jornada vai te ajudar a pensar nessas coisas, vocês já vão sair daqui hoje com homeworks, com tarefas, né? Para que a gente possa conversar melhor na próxima sessão, né? Se você começa a pensar nisso em tenra idade, tua vida pode ser muito menos sofrida. Eu confesso para vocês, eu tô com 54 anos e pasmem, eu acho que com 40 eu era um idiota. Eu era um bocó e eu já era doutor, hein? Eu já era doutor. Né? Eu sou extremamente grato pela minha família, extremamente grato, mas a verdade é que eu não tive pessoas para me orientar, por exemplo, nas virtudes. Nunca ninguém da minha família chegou para mim quando eu era moleque e falou, moleque, tu não vai trair ninguém, hein? Olha só, se você estiver namorando, você não vai trair tua namorada, hein? Eu não tô educando você para ser um cachorrinho vagabundo que vai de cadela em cadela, hein? Nunca. Pai não falou, mãe não falou, tio não falou, professor não falou, né? Ninguém falou. E o que os meus amigos falavam? Né? Que eu tinha que pegar a maior quantidade possível de meninas. Vocês entendem? Você, mãe, você, pai, que porventura está aqui, você conversa com o teu filho sobre fidelidade desde tenra idade? Você explicou para ele que o cérebro do ser humano, ele é composto de várias partes, né? E algumas partes, estou abrindo aqui o cérebro, ó, e algumas partes são muito antigas. É aqui que nasce o desejo, né? São nessas regiões aqui que nasce o desejo, a inclinação, aquela que os psicólogos falam, é importante ser feliz, é importante buscar o teu prazer. Lavô tá novo, a fila anda. Tá, só esqueceram de dizer que as partes superiores do cérebro, elas podem ser desenvolvidas para se contrapor a determinados desejos. E daí eu lembro do Kant falando, o homem verdadeiramente livre, e quando ele fala o homem, por favor, né? Homo sapiens, tem o macho e tem a fêmea, engloba, né? Essa coisa de subversão da linguagem é terrível, né? Fazendo um parênteses. Homem e a mulher, é espécie, Homo sapiens. A espécie está no gênero
masculino. Tem outras espécies que estão no feminino, como pantera, onça. A pantera, tem o macho da pantera e tem a fêmea da pantera. Mas daí vem esses débeis mentais falando de todes. Todos. É uma loucura isso, né? Os nossos filhos sendo perturbados com isso. Né? Mas voltemos ao cérebro. Né? Aqui nascem os nossos desejos. E se a gente não os contiver, por intermédio da virtude da temperança, por intermédio da vontade que pode ser desenvolvida, a gente desce ao nível da animalidade. A gente vai de desejo em desejo, que é isso que a pós-modernidade faz a todo momento. Né? Ora, o Kant falava o seguinte, né? O homem verdadeiramente livre é aquele que decide agir na contramão dos seus desejos. Eu desejo, mas nem todos os desejos são bons, e daí eu posso deliberar, decidir na contramão do desejo. E para isso você vai precisar ter vontade. Problemas do setting terapêutico. Problemas do setting terapêutico. Muitas vezes a pessoa chega aqui com determinados desejos que vão contra seus valores. Olha só que interessante, o mesmo cérebro, a mesma pessoa, a mesma alma, só que uma força quer ir para lá, outra força quer ir para cá. Isso acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. Às vezes você chega em terapia com uma crise porque dois valores estão brigando dentro de você. Duas coisas que você valora. Você mesma. Você mesmo valora isso e valora aquilo, mas não dá para ter os dois. Às vezes, um valor vai entrar em conflito dentro de você com uma busca, com uma inclinação. É comum isso. E na terapia isso fica claro. Você pode querer buscar alguma coisa para si, mas não conseguir por causa de um determinado valor que te impede isso. Dá um exemplo, doutor Marcelo, claro. Imagine você que você quer ser médico, você ganhou uma herança, você pode fazer medicina, mas mora só você e o teu pai desenvolveu Alzheimer. E você fala, eu quero honrar meu pai, porque o valor família, o valor honra, o valor gratidão é importante. Mas eu também queria fazer medicina. Olha que dilema. Uma busca tua, da estrutura do teu pensamento, entrando em conflito com um valor. Uma emoção pode entrar em conflito com um outro valor, por exemplo. Um papel existencial que você se atribui pode entrar em conflito com uma emoção. E a verdade é que a gente não para pensar nessas coisas. A gente não para pensar. A gente tem problemas para resolver a todo momento, né? Nós temos negócios do dia a dia que precisam ser solucionados. Aí, de semana em semana, você senta, né, e pensa na vida de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, de uma maneira ponderada, com o auxílio de uma outra pessoa, que vai te provocar em uma hora como centenas de amigos nunca te provocaram durante uma vida inteira. Isso pode fazer com que você evolua muito mais rapidamente, amadureça muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Olha o Cícero falando no meu curso Maturidade para Pais e Filhos. É bacana, né? É bem legal aquele curso. A gente vai tratar disso aqui na sessão de terapia. Né? A gente vai tratar dessas questões. Mas a verdade é que dentro da filosofia clínica, que é a técnica que eu uso, né? Eu misturo várias, mas a filosofia clínica talvez seja o suporte do meu trabalho. Independente do teu problema, da tua questão, do teu assunto, eu vou falar para você, ok, as próximas sessões eu praticamente não vou falar nada, porque eu quero ouvir você relatar para mim a tua história de vida. Conte-me a sua história de vida.
E por que isso, doutor Marcelo? Porque se eu não ouvir da tua boca a tua história de vida, eu não poderei te ajudar. Para te ajudar, eu tenho que entender da tua biografia, como você foi formado, como é que você discursa, de que maneira você fala, como é que você vê o mundo, como é que você vê a si mesmo, quais são as tuas relações, em quais circunstâncias que você está inserido, quais as ferramentas que você tem. E não existe outra maneira de eu tirar tudo isso de vocês para que possa ajudá-los, se vocês não falarem para mim com todos os detalhes do mundo, as vossas biografias, que infelizmente eu não vou conseguir ouvi-los todos. Eu gostaria muito de ouvir todos vocês, são 142 pessoas aqui, mas eu provoco vocês para fazerem uma coisa que vocês fariam aqui, mas vocês podem fazer sozinhos. Eu não vou estar ouvindo, mas vocês vão. Por que vocês não contam a vida de vocês para vocês mesmos na próxima semana? É possível fazer isso, porque vocês fariam isso comigo. E como é que você pode fazer isso? Você vai lavar louça, não tem ninguém em casa, pega o teu celular, abre um grupo só para você e grava ali a primeira sessão tua, contando a tua história de vida, lavando louça, como se eu estivesse na tua frente. Como se eu tivesse na tua frente. 1967, 9 horas da manhã, no meio de uma tempestade, segundo dizia minha mãe, em São Paulo, nasci. E a partir daí venha. Por que é importante, pelo menos uma vez na vida, você contar para você e para um outro, preferencialmente, toda a tua história de vida? Porque você precisa, uma vez na vida, se ouvir narrando a sua biografia de forma organizada. Nós pensamos na nossa vida e lembramos da nossa vida de forma desorganizada. Tente gravar. E a média do relato de historicidade, que é a primeira parte do processo psicoterapêutico da filosofia clínica, a média são 5 sessões que as pessoas levam para contar a sua história de vida. Tem gente que leva mais, tem gente que leva menos. 5 sessões de 1 hora. Você precisava se ouvir durante 5 horas. Pode ser uma experiência muito agradável. Porque assim, na medida que você vai desenvolvendo uma narrativa, a tua vida, se hoje não tem sentido, passará gradativamente a ter, porque você vai olhar para trás e você começa a perceber, com algum tipo de esforço, que os episódios da tua vida, que os capítulos da tua vida, eles vão se tocando. Eles vão criando um quadro que vai ficar cada vez mais nítido. Porque tem gente que fala, eu não vejo sentido na minha vida. Mas como é que você pode ver sentido na tua vida se você não consegue enxergar a própria beleza da tua vida? E não me venha você falando que a tua vida não é bela, porque toda narrativa biográfica é bela. Toda narrativa biográfica é bela. Você pega, por exemplo, um escritor como Dostoiévski. Ele consegue fazer de personagens supostamente pífios, né? Personagens riquíssimos. Porque toda alma é bela. Os dramas existenciais são bonitos. A maneira como nós vamos conduzindo a nossa vida, como nós vamos resolvendo e criando problemas para nós mesmos, como nós vamos amadurecendo, como nós vamos vivendo as nossas tristezas, as nossas amarguras, como a gente vai vencendo determinados obstáculos, é muito bonito. Por que nós gostamos tanto de histórias de heróis?
Porque é através das histórias de heróis que a gente entra em contato com o mais profundo simbolismo daquilo que nos define enquanto seres humanos. E é muito bonito contarmos a nossa história para nós mesmos. Olha, Renatinha, quanto mais contamos a nossa história, mais nós recordamos de detalhes. Isso, Renata. Comecei a terapia e não lembrava absolutamente nada, né? Antes dos meus 13 anos. Ontem tive belas recordações dos meus 6 anos. E você vai começando a se conhecer melhor, você vai se apropriando da tua biografia, você vai se apropriando da tua narrativa, e na medida que você se apropria da tua narrativa, você vai ficando mais forte, né? Invariavelmente você vai ficando mais forte, você vai concedendo um pouco mais de clareza para todas aquelas misérias que você vem vivendo, para todas aquelas misérias que você vem lidando, né? A partir da historicidade, o filósofo clínico começa a trabalhar, né? Começa a ajudar verdadeiramente a pessoa a se compreender melhor, porque ele começa a entender como que ela justifica os saberes que ela acredita saber, quais os sistemas de crença dela, né? Se o discurso dela é completo ou se o discurso dela é incompleto, né? Se ela estrutura o raciocínio dela de uma forma lógica, elaborada, se ela fala poeticamente, se ela se move através de figuras de linguagem, e tudo isso vai auxiliando o terapeuta a adaptar a terapia à singularidade da pessoa que está na frente dele. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso, tá? Então, olha só. Escrever ou gravar a sua biografia, eu acho que pode ser um exercício absolutamente fantástico. Eu gostaria que todos que estão aqui hoje, nessa primeira sessão da jornada, a sua terapia de choque semanal, né, que você verdadeiramente pudesse fazer isso, né? Ou escreva, ou grave. Gravar eu acho que é mais fácil, né? Faz isso, abre um grupo no WhatsApp, tá? E grava para esse grupo. Você vai gravar de você para você mesmo. E depois você vai ouvir você contando sobre a tua vida. Isso por si só já pode ser muito terapêutico, porque você vai dividir a tua vida em acontecimentos. Acontecimentos que foram importantes para você. Depois eu vou te ensinar a fazer outras coisas. Nos outros encontros, mais para frente, eu vou dividir com vocês determinadas ferramentas, determinadas estratégias para a gente se compreender melhor. Eu vou falar um pouquinho de cada um dos tópicos que estruturam o nosso pensamento e vou te fazer perguntas a respeito dele. Eu vou falar para vocês a respeito dos discursos possíveis, das comunicações possíveis que a gente pode ter, né, conosco mesmo e com as pessoas que a gente ama, com as pessoas ao nosso redor. Mas aqui fica então 2 lições de casa nessa nossa primeira sessão. A primeira, eu queria que vocês fizessem agora. Agora daqui a 5 minutos, que vai terminar a live, eu vou gravar a live e subir para o Instagram. Eu verdadeiramente gostaria que vocês fossem até lá comentar, né? Comentar como é que foi esse primeiro encontro, essa sessão de terapia, que é muito mais uma apresentação do que vem a ser a terapia e do que será a jornada. Mas eu gostaria que você também colocasse assim: eu gostaria de trabalhar tal questão. Esse seria o meu assunto imediato. Se eu pudesse, de fato, estar contigo semanalmente, individualmente, sentado na sua frente, né, eu gostaria de tratar tal e tal questão, né? Porque como isso tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né, muito provavelmente, se vocês continuarem toda quarta-feira vindo aqui, vai chegar uma hora que a gente vai trabalhar um pouquinho essa temática que você tá buscando. Então a primeira coisa é, eu termino a live, vocês me dão 5 minutos, eu subo a live para o Instagram, vocês vão lá e comentam assunto imediato. O que você gostaria de trabalhar numa sessão de filosofia clínica de psicoterapia, tá? E por último, vocês pensarem na questão da historicidade, da narratividade, né? Você narrar para você mesmo
a tua história de vida. É assim que você faria se você estivesse aqui comigo. E eu posso te garantir que é um passo maravilhoso, é um passo muito bacana. E é claro, narrar para você mesmo no grupo não vai ter, né, o impacto que tem a narratividade num setting terapêutico olho no olho, né? Mas a gente pode extrair daí alguns frutos bem adocicados. Me perguntaram se é possível fazer terapia online. Gente, hoje eu atendo aproximadamente 40, 45 pacientes partilhantes por semana. Todos online. Todos online. Já tive preconceito, hoje não tenho mais, né? É absolutamente possível, bacana. Atendo gente da Inglaterra, da Nova Zelândia, da Indonésia, atendo gente do Brasil todo, não tem problema algum. Dá para criar conexão, dá para criar interseção, dá para criar confiança, né? Dá para olhar nos olhos, que é muito importante. Eu não vou ver teu pé, mas eu vou ver as janelas da tua alma, né? Então, assim, isso é importante, esse contato, as microexpressões, né? E isso a tecnologia faz por nós de uma maneira muito bacana, né? É lindo. Olha o Thiago Arias aí. E aí, meu queridão? Thiago Arias tem o meu nome, esse cara, olha lá. Marcelo Arias Danukalov, grande professor de educação física, me deu o prazer de fazer uma pós-graduação comigo. Muito obrigado, Thiago, pela tua presença aqui. Então é isso, turma. Olha só, a live já está findando, né? Eu gostaria realmente que todos que participaram voltassem na quarta-feira que vem, para a nossa segunda sessão. E daqui a 5 minutinhos a live vai estar gravada, vai estar disponibilizada lá no meu Instagram. Por favor, assunto imediato. O que é que você gostaria de trabalhar na sua terapia semanal, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Tá sendo muito bacana fazer esse trabalho na mídia social, no Instagram, que eu comecei verdadeiramente há 1 ano, né? E tenho aprendido muito com vocês e tá sendo muito bacana a troca. Beijo grande para todos que participaram aqui, né? E a gente se vê, é claro, nos stories diariamente, nos meus posts, que eu tenho feito algumas brincadeiras, né? Ali com o curso de descomunicação efetiva e progressiva, né? E daí na quarta-feira que vem com a segunda sessão de psicoterapia. Beijo grande para vocês, um abraço, valeu!